paz do Senhor. Amém? Saudade. Vocês estavam com saudade de mim? Amém? Que vontade de ver um sorriso no rosto de vocês, né? Como o Juari falou, a gente não pode nem mostrar as nossas expressões mais, né? E como é gostoso nós podermos sorrir um para os outros, e é maravilhoso. Eu confesso que eu estava com saudade desse frio na barriga, essa tremedeira na perna, né? Mais uma vez Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui para juntos estarmos meditando na palavra de Deus, naquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Eu tenho a certeza que Ele vai falar algo especial para nós nessa noite, porque a palavra diz que Ele nunca reúne o seu povo em vão. Nunca Ele reúne o seu povo em vão. Se nós estamos aqui e queremos buscar algo do Senhor, Ele irá falar conosco. Mas antes de eu entrar na mensagem, eu gostaria só de compartilhar algumas coisas que aconteceram com a gente no decorrer desses 80 dias que eu estive fora. Que eu estive, vamos dizer assim, meio separado, vamos dizer assim, né? Separado do corpo. E como é difícil ficarmos separados do corpo. É muito complicado. Faz 80 dias que eu tive que entrar naquela quarentena do Paraguai. Fiquei 14 dias num hotel. A gente é mais ou menos tratado como um bicho, porque as pessoas chegam, batem na porta, deixam a comida na porta, e a hora que você abre a porta não tem mais ninguém. Você pega aquela comida, come e tem que deixar lá de novo. 14 dias sem ver a cara de ninguém, mais ou menos assim. Você é responsável em limpar teu quarto, higienizar, forro de cama, trocar tudo, durante 14 dias. E o que é mais difícil é você ficar longe realmente daquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que você sempre está acostumado a estar junto, longe da família, longe dos irmãos. E nesse momento que eu passei ali, a gente pôde meditar muito sobre isso. Eu acredito que é um momento onde cada um deveria passar, um momento realmente de reclusão, para nós entendermos se realmente o reino é importante na nossa vida, se realmente os irmãos é importante na nossa vida, se realmente a nossa família é importante na nossa vida, porque nós estamos ali à mercê de Deus. Deus aqui, apenas a companhia ali, a gente sabia que nunca estava só, porque Deus supria as nossas necessidades ali. Quantas vezes eu assistindo o culto pela live ali, depois, de repente a gente ficava esperando mais, a Karina vinha com aquela tela assim e tampava, ou vontade de pegar aquele notebook e jogar na parede. A gente queria mais, a gente só via os irmãos pelas costas, como é bom poder encarar os irmãos pela frente. Então foram momentos realmente difíceis. Depois de 14 dias eu saí da quarentena, fui para um outro hotel, mas o desespero não passou, porque trabalhava durante o dia, chegava à noite naquele quarto de hotel, era eu e Deus. O hotel vazio, chegava final de semana, terrível. Quando chegava sexta-feira, que eu chegava no trabalho, o pessoal já falava, você não está legal, porque eu sabia que o final de semana ia ser longo. Levava serviço para o hotel para terminar, para não ficar com a cabeça muito vazia, mas foram 50 dias ali sozinho, eu e Deus. Mas o Senhor perseverou, o Senhor nos ajudou, o Senhor mostrou que estava conosco a cada instante. Depois de 50 dias minha esposa entrou, aí já deu uma aliviada, pelo menos era 2 para ficar sozinho junto, né? Deixou a família aqui, deixou meus filhos aqui, minha nora, minha netinha, e foi lá viver essa aventura comigo. Ficamos lá durante 30 dias, durante esses 30 dias, irmãos, todo dia nós tínhamos uma notícia, vamos dizer assim, desagradável, não é? Todos os dias era algo que acontecia, que muitas vezes tirava a nossa paz, mas o que nós aprendemos juntos ali, que nós tínhamos que perseverar. Nós pedíamos a Deus, nós clamávamos ao Senhor para que estivessem protegendo a nossa família, protegendo aquelas pessoas que estavam aqui. E quantas vezes o Senhor realmente livrou? Passamos 30 dias ali, eu e ela no Paraguai, uma vontade, um desejo de voltar, tínhamos programados de voltar. De repente, no último dia, quando estava certo para nós virmos,
a forma com que nós tínhamos, o contato que nós tínhamos para passar, deu tudo errado. A Elda ainda foi, cheguei em casa, eu não sabia nem como dar a notícia para ela. Elda, não tem jeito. Ela falou, Marcos, nós estamos aqui porque o Senhor abriu as portas. E a hora que Ele quiser, Ele nos levará de volta. A hora que Ele quiser, Ele nos levará de volta. E aquilo me confortou. Eu pensava mais por ela. Sabia da saudade que ela estava das crianças, dos netinhos. Eu também, mas eu sentia muito por ela. Ela estava cuidando da netinha. Quando chegou no outro dia, Deus abre uma oportunidade para nós virmos para cá. Só que era só na sexta-feira, isso ainda era na quinta. E eu iria fazer uma surpresa para ela. Eu falei, eu não vou falar nada porque sexta-feira é o aniversário dela. Eu tenho algumas reuniões na empresa, eu vou de manhã. Vou fazer a reunião, quando chegar à tarde eu chego meio-dia lá e falo, vamos para Foz. Era mais ou menos um presente de aniversário para ela. Só que na quinta-feira à noite, aí aconteceu algo que saiu um pouco do nosso controle. Se não bastasse, todo esse tempo longe da família, todo esse tempo longe do corpo, umas 8:30 da noite, os irmãos aqui reunidos numa quinta-feira, adorando o Senhor, eu recebo uma ligação do meu filho que a nossa casa estava pegando fogo. E agora? Aquele sentimento de impotência. Não sei se os irmãos já passaram por isso. Não tem muito o que você fazer. Naquele momento, Deus me deu a graça de manter a calma, acalmar meus filhos que estavam aqui. Eu vi o desespero que eles estavam. Eu não sabia a gravidade. Eu pensava neles, pensava na minha nora, pensava na neném. Eu falei, só sai de casa. Ele falou, nós já saímos, pai, mas a casa está pegando fogo. Eu falei, deixa pegar fogo. E aquele sentimento de impotência. Eu falei, Elda, já não dá mais. Aí comecei, falei, Deus, no meu íntimo eu falei, Deus, abre as portas, nós precisamos ir agora. O Senhor abriu as portas, que com 40 minutos mais ou menos, nosso irmão Juari já estava lá do outro lado do Paraguai, me pegando, né, Juari? Ele conseguiu ir lá do outro lado me buscar. O Senhor colocando a mão em tudo, colocando a mão em todas as situações. Não foi fácil durante todo esse tempo, mas em cada situação eu vi a mão do Senhor. Em cada dificuldade eu vi o Senhor dando vitória. O pastor ainda me perguntou um dia, nós estávamos conversando, ele falou, Marquinho, o que você vê com tudo isso que está acontecendo? Eu falei, pastor, a única coisa que eu consigo enxergar é que Deus me ama demais. É que Deus me ama demais. Porque se esse fogo, que foi às 8:30 da noite, ele tivesse postergado um pouquinho a mais, sido tipo 2, 3 horas da manhã, talvez hoje eu não tivesse a minha família aqui comigo. Uma fumaça tóxica, que os bombeiros falaram que a pessoa ela até pode despertar do sono, mas ela não tem mais reação. Ela não tem mais reação. Então eu não consigo enxergar outra coisa a não ser o Senhor me amando. Ele pode até permitir algumas coisas. Ele pode até permitir que nós passamos, porque nós estamos nesse mundo. Olha o que nós estamos vivendo. Olha a dificuldade que nós estamos atravessando. Só que eu não consigo ver outra coisa a não ser que Deus me ama e Deus ama cada um de nós. Por mais difícil que esteja a situação, por mais difícil que esteja passar por esse momento, mas o Senhor está cuidando de cada detalhe. O Senhor está cuidando de cada detalhe. E eu só tenho que louvar a Ele, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. Muitas vezes eu não sou merecedor da graça, não sou merecedor do que Ele tem feito. Mas Ele me ama demais. E essa é a conclusão que eu chego. O Senhor me ama. E tem dado livramento em tudo aquilo que tem acontecido. Tem nos fortalecido, tem feito com que nós chegássemos mais aos pés do Senhor. Tem feito com que nós amadurecêssemos mais, como família. E uma das
das palavras que o Senhor me levou a meditar enquanto eu estava lá, foi: qual a sua motivação a me servir? Qual a sua motivação, Marcos, em me servir? Você está num quarto de hotel, os irmãos estão lá adorando. Hoje você estaria lá com eles tocando. Mas qual era a tua motivação? O que te levava você a me servir? O que te leva você a me adorar? O que te leva você realmente a dizer: não, eu creio em Jesus, eu sirvo a Jesus? Essa foi uma das coisas. Porque muitas vezes nós estamos há anos na casa do Senhor, há anos, e muitas vezes nós já estamos no automático, no piloto automático. Nós fazemos as coisas, nós viemos para a casa do Senhor e continuamos fazendo a coisa, e somos abençoados sim, mas muitas vezes aquilo já é rotina na nossa vida, faz parte de mais algo que aconteceu no meu dia. Eu saí do meu lar, vir aqui tocar com os meus irmãos, mas qual é a real motivação? Por que que um dia eu aceitei a Jesus e realmente decidi a servi-lo? Essa foi uma das palavras que o Senhor me deu naquele quarto de hotel. Eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos. E você vai pensando: o que que te motiva a servir a Deus? Nós vemos na passagem, no texto do Evangelho de João 6, todo esse capítulo relata ali muitas bênçãos do Senhor, muitos milagres que Ele fez, curas, inclusive a multiplicação dos pães e de peixes. Nós vemos muitos milagres e uma grande multidão seguindo ao Senhor. Uma grande multidão, aonde Ele ia, aquela multidão estava atrás dele. De repente, depois de multiplicar os pães, dar comida para o povo todo, despedir o povo, quando foi no outro dia que eles se reúnem, lá estava o povo de novo. Lá estava o povo de novo seguindo ao Senhor. E ele tem ali uma conversa com aquele povo que foi um tanto dura. Vocês não me seguem pelos sinais que vocês estão vendo. Vocês me seguem por fartar-se de pão e de peixe, daquilo de comer no que eu lhe dei. Mas se vocês me seguem só por causa disso, se é só por causa disso aqui, vão para as casas de vocês. Não precisa me seguir por isso. E muitos deixaram de seguir a Jesus, porque realmente era aquilo, eles estavam interessados naquilo que Jesus podia fazer apenas ali. Aí ele olha para os discípulos, aqueles que estão com ele, e fala: escuta, e vocês? Vocês não querem ir também não? Já que está indo uma grande multidão, vocês não querem ir também não? E esse muitas vezes é o nosso grande problema. Nós servimos a Jesus por aquilo que Ele faz na nossa vida, por aquilo que Ele provê na nossa vida. Não que isso esteja errado, não está errado. O Senhor, Ele é galardoador realmente, Ele nos dá, Ele tem prazer em nos abençoar. Mas não é só isso. Não é só isso que Ele quer de nós. Não deve ser essa a motivação da nossa vida, em servir ao Senhor, apenas por aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Apenas porque Ele está nos abençoando, apenas porque Ele está abrindo as portas e prosperando a nossa vida, apenas porque Ele está abençoando a minha família, apenas porque Ele está abençoando o meu trabalho, apenas porque Ele está abençoando o meu ministério. Será que essa tem sido apenas a nossa motivação em servirmos ao Senhor? Porque o Senhor nos proporciona uma vida realmente confortável, uma vida cômoda, aonde nós podemos realmente chegar diante dEle e pedir, e Ele nos atende, mais ou menos como se fosse um caixa eletrônico de bênção. Hoje eu estou precisando de tal bênção, eu vou no caixa eletrônico de Jesus e adquiro a minha bênção. Será que essa é a nossa motivação? Que nós possamos nessa noite, irmãos, realmente refletir, realmente parar, pensar, qual tem sido a nossa motivação em servir ao Senhor? Por que que nós saímos da nossa casa, numa noite de domingo, e viemos à casa do Senhor? Por que um dia eu falei: não, Senhor, eu aceito,
eu te aceito como meu Salvador, eu quero que o Senhor venha morar na minha vida. Por quê? O que me motivou realmente a fazer isso? A tomar essa decisão? E eu vi que eu precisava mudar. Eu vi que eu precisava mudar. Muitas vezes a motivação não era o foco que Jesus quer da minha vida. Não é aquilo que Ele espera. Não foi esse o preço que Ele pagou. Não foi por isso. Tudo Ele tem para nós. Todas as bênçãos Ele tem. Assim como o pastor sempre fala, Ele tem um depósito enorme. Aquilo que nós precisamos está lá. Mas não deve ser essa a nossa motivação. Nós precisamos entender que tem algo a mais. Nós precisamos ter um motivo a mais para servir ao Senhor. E o texto que eu gostaria de compartilhar está em Salmo 126. Salmo 126. Inclusive é uma música maravilhosa, né, Max? Do Ministério Zoe, né? A Dani canta, né, Dani? Aí, ó. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo, né? Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, neste momento nós queremos, ó Deus, nos colocar diante da Tua presença. Eu quero me colocar diante de Ti, ó Deus, como vaso. Tu sabes, ó Deus, as minhas limitações. Sabe o quão difícil, Deus, estar aqui em cima, Pai. É muito complicado, mas ao mesmo tempo nós cremos no Teu amor. Nós cremos, ó Deus, no Teu propósito. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor não nos traz aqui, ó Deus, em vão. Que o Senhor, ó Deus, quer falar algo ao nosso coração nessa noite. Deus, então usa-me, Senhor, como canal. Usa-me, ó Deus, assim como o Senhor quer, para falar aquilo, ó Deus, que o Senhor necessita nessa noite. Eu quero me colocar como vaso diante de Ti. E, ó Deus, em nome de Jesus, Te louvar e Te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos reunidos para falarmos da Tua palavra. É a minha oração, agradecido, em nome de Jesus. Este é um texto maravilhoso da palavra de Deus, quando trata do povo de Israel que estava voltando do cativeiro da Babilônia. Eu não sei se eu coloco o óculos, eu não enxergo vocês. Se eu tiro, eu não enxergo o texto. Aí eu vou ver o que vai dar. Se eu estiver chegando perto ali, o senhor grita, viu, pastor? Então é um texto um salmo, que o salmista retrata, quando o povo estava voltando do cativeiro, né, da Babilônia. Eles haviam experimentado mais uma vez a bênção e a graça de Deus na vida deles. Então eles voltavam daquele cativeiro realmente cantando, com júbilo, aquilo que o Senhor tinha feito na vida deles, restaurado a sorte deles, né? E uma das motivações, realmente, que nós vemos aqui, e que o Senhor levou a me despertar, que é a motivação pela salvação. Quando o Senhor diz restaurar a sorte, que restaurou a sorte daquele povo que estava cativo na Babilônia, tirar daquele exílio, onde eles ficaram anos presos, o Senhor fez a mesma coisa na minha vida e na vida de cada um de vocês. Ele restaurou a nossa sorte através da salvação. E essa tem que ser a nossa motivação. É claro que você vai ter a sua motivação, mas a minha motivação, principal motivação, é essa. O Senhor, Ele restaurou a minha sorte. Assim como aquele povo vivia no exílio, nós vivíamos no lamaçal de pecado. Nós vivíamos uma vida que não era nossa, que não éramos para nós vivermos, com sofrimentos, longe dos caminhos do Senhor, vivendo uma vida realmente que não agradava ao Senhor. E aquilo que Ele fez, assim como o Juari cantou aquela música, um alto preço, realmente Ele pagou por nós, por mim, por você. E essa é a minha principal motivação, que é a salvação que o Senhor tem colocado na minha vida.
Nós vivemos dias, irmãos, muito complicados, muito difíceis. Eu tenho a certeza que o Senhor está batendo a porta. Tudo isso que está acontecendo não é o acaso. Isso aí é cumprimento das Escrituras. E quando essas coisas começam a acontecer, é para sinalizar que a volta do Senhor ela está próxima. Que a volta do Senhor está por um fio. E eu acredito que é na nossa geração. Então, se nós temos que nos apegarmos realmente, é nisso aqui, lutarmos pela nossa salvação. O Senhor ele já pagou o preço, mas nós precisamos estar motivados para que a cada dia nós estejamos alcançando, chegando diante de Deus com o nosso coração cada dia mais grato, cada dia mais alegre diante da sua presença, para que quando Ele chegar nós podemos realmente ir com Ele. Nós temos que nos prepararmos. Eu sempre tive esse bloqueio de falar realmente da volta do Senhor, mas eu acredito que é o que mais deve ser pregado nesses dias de hoje, é sobre a volta do Senhor. E a nossa motivação deve estar de realmente alcançarmos a coroa, de realmente um dia podermos ter a certeza, assim como nós estudamos hoje, de realmente viver nessa nova casa, né, Armando? Na escola bíblica que nós estudamos hoje. Porque muitas vezes a nossa motivação, se ela estiver errado, nós vamos correr. O Anderson que já jogou, aquele cara Anderson que corre errado na quadra, ele cansa demais e não chega a lugar nenhum, não é verdade? Muitas vezes nós vamos correr, nós vamos caminhar durante anos, mas se a nossa motivação não for a motivação certa, nós não vamos conseguir chegar e morar com o Senhor. Então nós temos que alinhar realmente as nossas motivações, para que ela seja de acordo com a vontade do Senhor, para que ela realmente surta efeito na nossa vida, e que nós possamos realmente falar: Senhor, eu estou pronto. Se o Senhor voltar hoje, se o Senhor falar: tolo, e se hoje eu pedir a tua alma? Eu falo assim: Senhor, ainda hoje eu estarei na glória contigo. Essa deve ser a nossa motivação. Não vamos correr errado, não vamos desperdiçar o nosso tempo, não vamos desperdiçar. Às vezes nós vamos servir ao Senhor durante 30, 40, 50 anos, e no final não vai valer a pena. No final não vai valer a pena, porque as nossas motivações foram as motivações erradas. Vamos pedir ao Senhor direcionamento, vamos pedir ao Senhor misericórdia das nossas vidas. O que mais nós precisamos nesses dias de hoje é a misericórdia do Senhor, é o amor do Senhor sobre a nossa vida, é Ele estando conosco, para nós passarmos esse dia maus. Esses dias está acontecendo para todos, não é um privilégio nosso apenas, para todos, mas nós precisamos ter a companhia do Senhor, e termos a certeza de que realmente Ele está conosco, e nós vamos vencer esse dia mau, e um dia nós estaremos com Ele. Um dia essa sorte que foi mudada realmente vai valer a pena. Realmente nós vamos chegar diante dele e falar: Senhor, eu estou aqui, valeu a pena. Valeu a pena. Então a primeira motivação, a minha motivação é a motivação pela salvação, e que nós tenhamos realmente essa motivação a cada dia na nossa vida. Se pecarmos, chegarmos diante de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, nos arrependermos por aquilo que nós fizemos, pelas nossas transgressões, e chegar diante de Deus realmente com o coração grato ao Senhor, com o coração alegre, feliz, porque o preço Ele já pagou, agora é conosco. Então essa é a minha primeira motivação pela salvação. Uma outra motivação, que também está no texto, diz assim no versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Que a nossa motivação seja uma motivação de louvor a Deus, uma motivação de louvor a Deus, independente das circunstâncias. Irmãos, como nós temos aprendido
como nós temos aprendido, quando algo acontece, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, tenho lutado muito contra isso, o Senhor tem me abençoado, mas em outras circunstâncias, vivendo esse período que eu estava vivendo, eu acho que eu não tinha morrido de Covid, eu tinha infartado, eu tinha infartado, a Elda me conhece bem, né, amor? Eu tinha infartado, porque eu me conheço, e o Senhor trabalhou de uma maneira excepcional, vem trabalhando na minha vida, de que cada momento que nós passamos de dificuldade, nós temos agradecido ao Senhor, sido grato ao Senhor, por aquilo, e o Senhor tem revertido, aquela muitas vezes que é uma desgraça, em bênção, tem revertido aquilo que muitas vezes a gente olha com os nossos olhos, fala, não, agora não tem mais jeito, o Senhor tem revertido em bênção, e a partir do momento que nós começamos a louvar realmente ao Senhor, a adorá-lo realmente, a louvar, a não nos entristecermos pelas coisas que acontecem na nossa vida, é claro que nós somos seres humanos, mas muitas vezes nós vemos na nossa vida, coisas acontecerem, que nem é tão grande assim, e nós como servos do Senhor, nós damos um péssimo exemplo muitas vezes, que tem pessoas que muitas vezes não servem ao Senhor, e espera de nós um conforto, por alguma situação que ele está passando, e muitas vezes nós, ao invés de consolarmos, a pessoa que nos consola, já viveu circunstâncias como essa? A pessoa que está passando por um momento, e nós como cristãos muitas vezes, nós somos consolados, e o Senhor diz, esse povo estava saindo de um cativeiro, e o povo ali na região já tinha ouvido falar do Deus desse povo de Israel, então quando eles saíram do cativeiro, cantando, louvando com júbilo é muita alegria, aquilo foi um estardalhaço na região, e foi testemunhado. Então quando nós passarmos por situações, que nós possamos louvar ao Senhor, que nós possamos realmente glorificar ao Senhor por aquilo que nós estamos passando. Nada que acontece na nossa vida é por acaso, nada, tudo o Senhor tem um propósito, tudo. E se você está debaixo da graça do Senhor, se você está vivendo uma vida diante do Senhor, tudo o que acontece é para bênção na sua vida. Por muitas vezes você pode não estar com os teus olhos carnais visualizando aquilo que você quer, mas o Senhor, com os olhos espirituais, vai estar te mostrando. Então que nós possamos realmente louvar, que nós possamos realmente testemunhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, assim como esse povo fez. Testemunhar que estava saindo de um cativeiro, que nós possamos realmente testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. O que nos ajuda é nós olharmos para a vida um do outro e ver aquilo que Deus está feito. E o que menos nós vemos hoje em dia são testemunhos, né, pastor? Antigamente era até demais, né? Antigamente era até demais testemunhos, mas hoje nós não vemos, parece que as pessoas têm medo de testemunhar, de louvar, de dizer aquilo que Deus tem feito na vida dela. As transformações que Deus tem feito na sua vida, seja em qual área for, seja na área sentimental, familiar, aquilo que Deus tem feito na vida dos teus filhos. Muitas vezes nós temos vergonha de ter problemas com nossos filhos, não é verdade? Muitas vezes nós temos vergonha, não, mas como que eu vou falar de algo que está acontecendo com o meu filho? Não, mas eu não posso, como, né, Jori? Como que eu vou falar de um problema que está acontecendo com o meu filho? Afinal, as pessoas acham que eu não tenho problema. Se eu falar, todo mundo vai ficar sabendo que a minha família tem problema, e quem não tem problema? Não é? E quem não tem problema? Só que nós precisamos realmente louvar ao Senhor, nós precisamos dizer aquilo que Deus tem feito, testemunhar aquilo que Deus tem feito, compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso tem que ser a nossa motivação. Como que nós vamos falar de um Deus que
cura, que salva, que liberta, se nós não testemunhamos, se nós não louvamos, se nós não dizemos? Muitas vezes as pessoas não sabem o que Deus tem feito na nossa vida, não é verdade? Muitas vezes as pessoas não sabem, e nós chegamos apresentando, quando nós temos a oportunidade de evangelizar quem tem, você apresenta um Deus como sendo um Deus maravilhoso, um Deus que pode todas as coisas. A pessoa olha para a tua vida e fala, mas espera aí, mas não condiz com aquilo que eu estou vendo todo dia, não é verdade? Diante de qualquer situação aí, você parece, é o ganso, a avestruz, aqui é a avestruz, né? Enfia a cabeça dentro de um buraco. Nós precisamos louvar esse Deus, através, contar aquilo que Deus realmente tem feito nas nossas vidas, testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Muitas vezes só o fato de nós compartilharmos, aquilo já produz bênção na vida de outra pessoa, ajuda a que aquela pessoa saia daquele momento com que ela está passando, aquele momento de dificuldade. Nós precisamos louvar a Deus, compartilhar aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E uma outra motivação, um outro fator que Ele é motivador na minha vida, é pelo reconhecimento de que nós somos devedores. Nós precisamos reconhecer que nós somos devedores. No versículo 3 diz, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O povo reconhecendo, grandes coisas fez o Senhor por nós. O que o Senhor tem feito na tua vida? O Senhor tem feito grandes coisas na tua vida, César? Pastor, o Senhor tem feito grandes coisas na tua vida? O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. E nós somos devedores. Nós somos devedores. Nós temos que entender, o preço que Ele pagou foi alto demais. É um preço que nós não conseguimos pagar. Nós não conseguimos imaginar que preço é esse. É o preço de sangue. E nós somos devedores. Tudo que acontece na nossa vida é uma obra do Senhor. Nós temos que reconhecer isso a cada dia. Nós temos que reconhecer que nós precisamos, mesmo que nós estamos passando por situações adversas. Uma coisa que eu não ia comentar, porque a minha sogra está aqui, eu gostaria de poupá-la, mas eu preciso comentar uma coisa que me edificou muito, na vida do meu sogro. Nos últimos dias dele, uma pessoa que tinha esse reconhecimento de dívida com o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele. Um dia eu estava analisando a vida dele, uma pessoa que quando foi gerado, sua mãe estava grávida de poucos meses dele, ela tentou suicídio. Depois que ele nasceu, poucos meses depois, ela se suicidou. Aí, vivendo com os irmãos, com o pai, a avó, pegou para criar. A avó pegou para criar. Me ajuda, tia Nina. A avó pega para criar e morre também depois. Aí depois outra família, tia, pegou ele para criar. Uma pessoa nessa condição, sem uma família, para dar o alicerce, o suporte. Aí conhece a Jesus. Conhece a Jesus e vive uma vida com Jesus. Uma pessoa que tinha tudo. Se a gente analisar aos nossos olhos, para não dar em nada. Não é verdade? Ser revoltado. Olha o que a minha mãe fez. Olha aí, eu fui para casa da minha avó morre também. Depois viver para a casa dos outros. Uma pessoa que tinha tudo para ser revoltado. Ele encontra uma motivação
para servir ao Senhor. Serve ao Senhor durante toda uma vida. Constitui uma família. Seu sonho, mesmo diante, como diz, a morte batendo a porta, o sonho dele era ver a sua bisnetinha nascer. Mesmo diante de todo aquele sofrimento, o Senhor concede a ele a graça de ver a sua bisneta nascer. Aí, últimos dias, piora a situação dele. Aí você fala, não, ele não precisa mais falar de Jesus. Ele não tem mais o que falar, o que ele tinha que fazer, ele já fez. Foi uma pessoa que dedicou toda a sua vida ao Senhor. Aí a tia Nina me manda um áudio dele todo arrebentado, fazendo hemodiálise. Ele já não estava muito bem, já variando muitas vezes. Manda um áudio de um testemunho de uma pessoa lá da Nefro, de um senhor, falando o que tinha acontecido na Nefro. Eu ainda, quando aconteceu aquilo, eu falei para a Elda, você vê como que a palavra de Deus, para os outros é loucura, para mim foi também. Eu falei, Elda, o sogro não está bem. A primeira imagem que eu tive assim, quando eu fiquei sabendo, todo aquele sofrimento, ele já não conseguia pensar, raciocinar direito, falar direito. Nós recebemos um áudio de uma pessoa testemunhando o que tinha acontecido. Ele, diante de toda aquela situação, evangelizando, orando, pregando a palavra de Deus, pregando sobre a volta do Senhor. Uma pessoa que tinha uma motivação. Uma pessoa que tinha uma motivação realmente para servir ao Senhor. E aquele Senhor disse o quanto Deus usou ele naquele momento. Foram as últimas palavras, ele fala, foram as últimas palavras que eu ouvi do Senhor Litargino. Mas foram palavras de bênção. Ele inclusive estava num setor à parte do que ele estava e ele ouvia o que o sogro falava. Tamanho foi o poder de Deus naquele momento. E qual tem sido a nossa motivação? Como tem sido a nossa vida com Cristo? O que nós temos feito? Como nós temos servido ao Senhor? Uma pessoa que diante de todo o seu sofrimento, as suas palavras eram: Jesus é maravilhoso, Deus é bom, erguendo os braços, clamando ao Senhor. Isso é uma motivação de servir ao Senhor. E nós precisamos correr atrás. Nós precisamos correr atrás. Nós precisamos realmente fazer valer a pena o alto preço. Nós precisamos fazer realmente valer a pena a nossa sorte ter mudado. E isso que o Senhor me levou naquele quarto de hotel a meditar. O que eu tenho feito? Qual tem sido a minha motivação? E a minha motivação estava toda errada. Que Deus possa me dar graça, possa realmente nos dar graça, para que nós possamos encontrar a motivação realmente, de chegar no último dia diante do Senhor e falar: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. E o Senhor olhar para nós e falar: vinde benditos do meu Pai. Que nós não venhamos a perder a nossa corrida, correr todo esse tempo e chegar no final e ver que não valeu a pena, porque nós não vamos alcançar a nossa coroa. E é muito sério. Eu acho que tem que se intensificar, porque a volta do Senhor, ela está muito próxima. Ela está muito próxima. E nós precisamos realmente fazer com que Deus seja realmente glorificado, fazer realmente com que as pessoas entendam a necessidade de aceitar ao Senhor como seu Salvador, de realmente declarar as suas vidas ao Senhor, de realmente fazer valer a pena tudo isso. Nessa noite você possa entender, que você tenha realmente entendido, medite nessa palavra, entenda realmente o propósito disso, assim como o Senhor fez entender ao meu coração.
que venha realmente surtir efeito no teu coração, e nós possamos realmente entender o propósito e a motivação que nós temos em servir ao Senhor. Há uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte, e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Aleluia, aleluia. Eu sei que nós não podemos aglomerar e nós não vamos, mas o convite eu gostaria de fazer a você que ainda não aceitou o Senhor como seu Salvador. Eu gostaria de te convidar nessa noite a aceitar. Você que gostaria, que você possa estar levantando a tua mão, e nós estaremos orando daqui, para que o Senhor realmente faça morada na tua vida, que o Senhor mude a tua sorte, assim como mudou a sorte daqueles que estavam cativos. Lembra que eu disse, o Senhor está à volta, o Senhor está batendo a porta. Se o Senhor chegar essa noite e falar, eu preciso da tua alma, o que você vai dizer? Então, se você gostaria de aceitar ao Senhor nessa noite, você levanta a tua mão. Eu não vou insistir muito, mas é preciso fazer isso, para que o Senhor realmente possa estar operando, trabalhando na sua vida, a prosperar realmente a tua vida assim como você merece, a mudar a tua sorte, a fazer realmente com que a tua sorte seja totalmente diferente do que tem sido. Um novo andar com o Senhor, um novo andar com Ele, uma nova vida, transformação, bênção, restauração. É isso que Ele quer fazer na nossa vida. É para isso que Ele pagou um alto preço. E nós vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, nós queremos neste momento, Senhor, declarar o quanto o Senhor é maravilhoso. E ó Deus, neste momento nós queremos interceder por essas vidas, Senhor, que estão levantando as suas mãos e aceitando o Senhor como seu suficiente Salvador.
Que o Senhor possa estar, Senhor, fazendo morada nessas vidas, operando grandemente, mudando a sua sorte, mudando o seu cativeiro, para uma vida de bênção, uma vida de paz, de alegria e de prosperidade, Senhor. Muito obrigado. Trabalha, opera a cada dia na vida dos teus servos. Que, ó Deus, eles possam sentir realmente o que é andar com o Senhor, o que é ter a certeza de que o Senhor está ao lado, do que o Senhor está carregando muitas vezes no colo, meu Pai. Abençoa, Senhor, muito obrigado, Deus. Nós queremos interceder pela nossa igreja, por cada irmão, Senhor, que está aqui nessa noite, que possa realmente entender, ó Deus, esse propósito, que nós possamos, ó Deus, entender, Senhor, realmente qual é a nossa motivação em servir ao Senhor, que nós não venhamos, ó Deus, a perder o nosso tempo, que nós venhamos, Senhor, a estar preparados, e que nós venhamos um dia, Senhor, a estar contigo. Abençoa a vida de cada um, derrama da tua graça, do teu amor, do teu poder e da tua misericórdia. Sê com cada um, dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, que a graça, que a paz e que a unção do Senhor possa estar em cada vida, em cada lar. É a minha oração, agradecido, em nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão para cá. Que a graça de Deus Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.